Primeiro culto do ano. O pessoal está meio triste às vezes, porque você vê o seu primo postando foto lá no Guarujá, na Pitangueiras, ou na Praia da Enseada, lá em Balneário Camboriú, e nós estamos aqui. Nem no Balneário de Sabino você foi, e eu também não, mas nós estamos juntos, em nome de Jesus, amém? Liga a mangueira da sua casa, faz uma festa com as crianças, é benção. Gratidão, essa é a palavra do começo do ano. Gratidão, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, e obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer nesse ano que vai entrar. Quem aqui é grato a Deus? O Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado. Há pouco mais de um mês, lá nos Estados Unidos, e em algumas igrejas aqui no Brasil, nós celebramos o Dia de Ação de Graças, uma cultura que nós deveríamos importar dos Estados Unidos, uma cultura muito legal. Na verdade, nós importamos o lixo, né? O Halloween, nós importamos aquilo que não presta dos Estados Unidos. Nossa, esses tempos atrás, 31 de outubro, se eu não me engano, né? Eu fui no condomínio da minha sogra lá, e eu comecei a ver um monte de abóbora nas casas, teia de aranha. Tinha uma casa lá até tocando aquela música da família Addams, sabe? Como o pessoal incorporou o lixo dos Estados Unidos, e ninguém fala do Dia de Ação de Graças. Até um menininho, quando eu estacionei o carro lá, um projeto de Playboy, chegou, e aí, gostosuras ou travessuras? Meu velho homem dentro de mim falou, a minha mão no meio da sua fuça. Mas eu falei, não, filha, eu não participo disso, em nome de Jesus. Dia de Ação de Graças é muito... Você ri, né, Jussir? Você também tem vontade de falar isso para as molecadas lá da nossa vila. Dia de Ação de Graças é muito famoso nos Estados Unidos. Depois do Natal, é o principal dos feriados. E ele começou no ano de 1621. Os colonos ingleses vieram ali para a região de Massachusetts hoje. E no ano 1620 eles tiveram um ano muito difícil. Uma colheita quase não deu nada. Eles passaram fome. Eles não estavam adaptados ali à região. Mas no ano seguinte, no ano 1621, com a ajuda dos nativos ali, eles aprenderam a cultivar a terra, e a terra produziu em abundância, muita fartura, e eles resolveram fazer uma grande festa, um grande almoço ali com os nativos, em gratidão ao que Deus tinha feito por eles, e em gratidão àquilo que os nativos o ajudaram. A nossa gratidão deve ser expressada a Deus e às pessoas, amém? Quem é grato por uma pessoa que te ajudou muito? Você lembra assim de uma pessoa, pô, esse cara me ajudou demais, esse cara fez muito por mim. E o feriado de Ação de Graças, ele lembra muito disso lá nos Estados Unidos. Só tornou feriado depois, 1863, se eu não me engano, presidente Abraham Lincoln. Aí depois daí virou meio que comercial a data. Mas a essência é muito boa. Gratidão. Começar o ano com gratidão. Por aquilo que Deus fez no ano que se passou. E por aquilo que Ele vai fazer no ano que se inicia. Quantos lembram daquela música? Por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, eu quero começar te agradecendo. Eu quero começar esse ano fazendo um compromisso. Esse ano eu vou ser grato ao Senhor. Não é fácil. Deus colocou essa palavra no meu coração. E no dia 1º de janeiro, meio-dia, um jovem senhor de 70 e poucos anos, cruza a faixa e bate no meu carro. Um Santana 92. Bateu, acabou com a lateral do meu carro. Eu olhei para trás, eu vi que o Pedrinho estava bem. Eu e a Ludmila estávamos desesperados, mas o Pedro bem. Mas eu só pude agradecer. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos pelo livramento. Ele olhou para mim e falou assim, filho, sou aposentado, o dinheiro é contadinho. Santana,
ou eu não tenho seguro, mas amém, nós somos gratos. O Senhor proverá, amém? O Senhor vai prover o sustento. Gratidão, você tem muito para agradecer. Quantos aqui foram na quimioterapia hoje? Na hemodiálise? E mesmo que tivesse ido, você teria para agradecer. Obrigado, Deus, pelo tratamento que o Senhor tem provido. Obrigado, porque o Senhor tem dado recurso, tem dado médicos que me auxiliam. E mesmo que o tratamento não surtisse efeito, você teria muito para agradecer. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor me fez conviver com pessoas maravilhosas. Eu gosto quando o pastor Anderson celebra os velórios. Ele sempre fala, a palavra hoje é gratidão. A palavra, não é muito habitual para um velório, mas a gente tem a gratidão de ter convivido com aquela pessoa. Gratidão. Quando falo sobre gratidão, me vem à mente um texto das Escrituras, no livro mais bonito da Bíblia. Qual que é o livro mais bonito da Bíblia? Lucas. Lucas 17, a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, a tua palavra está lida, obrigado pelo privilégio de ter conosco a revelação da tua palavra. Nós te pedimos nessa manhã que ela seja ministrada com integridade, com poder, com autoridade que vem de ti, em nome de Jesus, Pai. Transforma os nossos corações em corações gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A lepra era uma doença terrível. Talvez fosse uma das piores condições nessa época aqui, uma pessoa acometida de lepra. O leproso, ele era considerado impuro. Ele vivia um isolamento social. Ele tinha que morar às margens da sociedade, geralmente na zona rural, geralmente eles ficavam em cavernas. Eles não poderiam se aproximar dos seus pais, ele não podia se aproximar da sua mãe, ele não podia se aproximar dos seus filhos. Ele também vivia um isolamento espiritual. Ele não poderia entrar no templo, ele não podia cultuar, ele era considerado imundo. Era uma doença terrível, uma doença de pele que ia apodrecendo a carne da pessoa. Comparado à hanseníase hoje, mas era um pouquinho mais agressivo. Para você ter uma noção, o leproso cheirava muito mal. Quando você se aproximava de um leproso, você percebia o cheiro de carne podre, de proteína apodrecendo assim. Você não tem noção do que é isso, né? Quem aqui faz academia, toma whey protein? Eu tomo whey protein. Um tempo atrás eu esqueci a minha garrafinha suja só, com um pouquinho de proteína, embaixo do banco do carro, 4 dias. Hora que eu abri, não deu coragem de lavar. É o cheiro da decomposição da proteína, um cheiro horrível. Era mais ou menos o cheiro do leproso. Cheirava muito mal. Passava muita vergonha. Quando o leproso via alguém na rua, ele tinha que gritar: imundo, imundo!
Ele gritava para ele mesmo, se chamava de imundo, para alertar as outras pessoas, para elas não se contaminarem com ele. Imagina você nessa situação, passando na Sampaio Vidal, vem alguém perto de você, imundo, imundo, não chega perto. Mas nesse dia aqui, 10 pessoas acometidas de lepra, 10 leprosos, viram Jesus vindo, e ao invés de gritar, imundo, imundo, ele grita, Jesus, tem piedade de nós. Eles deram sorte, porque eles gritaram para a pessoa mais piedosa que já pisou nessa terra. Jesus não os cura imediatamente. Jesus fala para os leprosos assim, vão mostrar aos sacerdotes. Vai lá mostrar para o sacerdote. Na época, meus irmãos, não era o médico que falava se o cara estava leproso ou não, se ele estava curado ou não. Não era o CRM, não era o dermatologista, era o sacerdote que tinha essa incumbência. Eles tinham que se mostrar para o sacerdote, e o sacerdote ia dar uma olhada, ia falar assim, ok, está liberado, tá de alta, você foi curado da lepra. E quando eles estavam indo para se mostrar aos sacerdotes, um começa a olhar para o outro, e começa a ver que a pele começou a ficar bonita, eles começam a ver alguma coisa diferente, um olha para o outro e fala, eu acho que você tá diferente, a sua pele está ficando melhorzinha, eu acho que nós estamos sendo curados, e de repente, quando eles estavam indo, os 10 foram curados da lepra, a pele se voltou completamente, se restabeleceu. O Senhor é bom demais, o Senhor pode curar até a lepra, o Senhor cura câncer, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, e o Senhor fez o que Ele quis, Ele curou esses leprosos. 9 deles foram para o sacerdote, um deles voltou para agradecer o sumo sacerdote, Jesus Cristo, só um deles volta para agradecer. E este era samaritano. Jesus se surpreende a ponto de falar, ele fala para os seus discípulos, não eram 10? Eu acho que eu tinha curado 10. Só um voltou para agradecer, só um voltou para falar um obrigado, só um voltou para falar valeu. Jesus se admira. E nós conhecemos essa história, geralmente, como a história daquele leproso grato contra os 9 leprosos ingratos. Um grato contra 10 ingratos. Sabe aquele vídeo que está na moda no YouTube agora? Um crente contra 10 ateu. A gente lembra dessa história assim, um grato e 9 ingratos. 9 pessoas que não têm gratidão no coração. Será mesmo que esses 9 leprosos, que não voltaram para agradecer, são ingratos? Será mesmo que esses 9 leprosos, que não voltaram para dar graças a Jesus, têm gratidão no coração? São ingratos mesmo? Será? Será que eles não têm nenhum pingo de gratidão àquele que devolveu a vida a eles? Jesus devolveu a eles o direito de dar um abraço na sua mãe e no seu pai, de novo, depois de anos. Será que não tinha um pingo de gratidão? Jesus restaurou completamente a vida deles. Esses dias eu estava com uma unha encravada, doendo, meu dedão estava parecendo um tomate. Eu liguei, fui ver os podólogos, tudo. Eu acho que os podólogos não queriam trabalhar, ou ninguém me tinha horário na agenda, podólogos. E aí eu falei com a minha prima, ela falou assim, vai na farmácia do fulano, ele tem uma salinha lá no fundo, e ele tira para você. E eu fui lá na farmácia desse fulano, cujo nome não posso divulgar, mas é notório de todos aqui que moram em Marília, sabem quem é. Ele, em 10 segundos, resolveu o meu problema. Gente, eu queria dar um beijo nele. Eu fiquei tão grato, falei, eu preciso te pagar. Ele, não é nada. Eu falei, eu quero te pagar. E hoje eu falo bem para ele, para todo mundo que eu vejo, eu falo, cara, vai nesse cara, esse cara é top, só compro lá. Gente, você fica com uma gratidão por uma unha encravada.
Imagina uma vida inteira restaurada da parte social, física, emocional. Eu não tenho dúvida, esses 9 poderiam ser as piores pessoas do mundo, as 9 piores. Hitler, Mao Tse-tung, não vou falar um aqui do Brasil, Nicolás Maduro, as piores pessoas do mundo, que eles iam ter gratidão do coração. Eu tenho certeza que eles iriam ter gratidão. E esses caras estavam gratos a Jesus, sim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Mas só um volta para expressar a gratidão, para materializar a gratidão, para notificar o outro que ele está grato com ele, para falar para ele, obrigado, obrigado. Esse texto nos ensina uma coisa: a gratidão que agrada a Cristo é uma gratidão expressada, materializada, falada. Jesus quer que você não só sinta gratidão, não só tenha esse sentimento no seu coração, Ele quer que você expresse, quer que você olhe nos olhos da pessoa que te ajudou e fala, muito obrigado, eu queria te retribuir, ou eu quero te retribuir, você me ajudou, você foi importante para mim. Jesus quer isso de nós. Sentir gratidão no coração faz bem para nós. Você que recebeu algo de alguém e tem um sentimento de gratidão, isso é bom para o coração, libera serotonina, dopamina. Você que não acredita nas coisas de Deus, você que é ateu e está aqui hoje. Vamos falar de coisa científica. Se você sente gratidão no coração, libera serotonina, dopamina, é coisa boa para você. E quando você expressa, quando você fala para alguém, libera ocitocina, o hormônio do relacionamento, melhora o seu relacionamento. Fale um obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por você ter me ajudado. Hoje nós vivemos uma crise de gratidão, uma crise de elogio. Ninguém fala mais, ninguém elogia, ninguém agradece. Essa semana eu fui elogiar Eu sou sempre bem tratado, vocês que frequentam a farmácia lá do aeroporto, a Droga Raia, por um funcionário que chama Otávio. Não sei se vocês conhecem ele. Gente, ir na farmácia é a pior coisa do mundo. Você só vai lá porque é de desgraça, é doença. Mas quando a gente vai lá e é bem tratado por esse menino, eu saio feliz da farmácia. Ele trata muito bem a Ludmila. A gente é muito bem tratado. E eu entrei no aplicativo da Droga Raia e eu falei, eu vou fazer um elogio para esse menino aqui, formal, para ele ser recompensado de alguma forma. Aí eu fui vendo lá, não tinha opção fale conosco, ouvidoria, só tinha a opção reclamações. Não tinha a opção elogio. E eu coloquei lá, falar com o atendente, aí ele fala assim, o que você quer falar? Eu quero fazer um elogio para um funcionário. Eu não entendi. A inteligência artificial fala, eu não entendi. E eu fiquei tentando, liguei não é 0800, é outro número lá. Liguei no 0800, ele me joga para o aplicativo. Resumindo, eu tive que dar 5 estrelas no Google e citar o nome dele lá. Mas isso é um sintoma da nossa sociedade. Não tem lugar mais para elogio, só tem lugar para reclamação, só tem lugar para murmuração, só tem lugar para falar das coisas ruins. Isso é um sintoma, isso é sistêmico. As pessoas falam aquilo que está no coração. E se você confronta uma pessoa dessa, você só reclama, você só fala mal, você só critica. Eu vejo muita ingratidão no seu coração. Sabe o que ela vai falar assim? Não, eu posso falar essas coisas aí, mas eu sou grato. Tudo bem, eu falo sim, eu reclamo, eu murmuro, vocês venham reclamando, mas eu sou grato. Se você faz tudo isso e fala que é grato, se você estiver falando a verdade, Jesus está mentindo. Se você diz que reclama, é um reclamador contumaz.
e que ainda assim é grato, Jesus mentiu. Em Lucas 6,45, quando ele fala assim: o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas ruins, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala mal, reclama, murmura, e ainda assim diz que é grato, eu sou grato por tudo que tenho. Ai, essa pizza de novo, essa mussarela é ruim dessa pizzaria. Então Jesus está mentindo. Apaga da sua Bíblia então, pega o corretivo. Eu acho que o escritor errou. Contém ironia, tá bom? Senão esse corte aí sai. Não põe isso aí no corte, hein? Fale coisas boas. Fale já. Esses leprosos não poderiam voltar para agradecer depois? Se põe no lugar dele você, Chuchu, você, aqui comigo. É você, anos sem abraçar sua mãe, seu pai e seus filhos. E aí você vê um cara que você não conhecia, e ele fala assim para você: vai mostrar o sacerdote. E você está indo caminho ao sacerdote. E aí você olha, sua pele virou bumbum de nenê. De uma hora para outra, sua pele virou restabelecida. O que é a primeira coisa que você ia fazer? Seja sincero. Eu estou doido para dar um abraço da minha mãe. Eu estou doido para dar um abraço do meu pai. Estou doido para dar um abraço do meu filho. Seja sincero com você mesmo. Ou você ia voltar lá para aquele cara que você não conhecia, que você só ouviu falar, só para falar um obrigado. Eles poderiam agradecer depois. Eles poderiam ver Jesus lá no Táuste da Galileia, falar: e aí Jesus, hein? Aquele dia lá, sexta-feira, o que você vai fazer? Churrascão lá na minha casa para agradecer, é nós. Eles poderiam agradecer depois. Eles poderiam chamar Jesus: depois eu agradeço. Deixa eu dar um abraço primeiro na minha mãe, depois eu volto para agradecer. E isso fala muito para nós sobre a gratidão que agrada o coração de Cristo. A gratidão que agrada o coração de Cristo é uma gratidão que deve ser expressada imediatamente, já, agora. É uma gratidão expressada no ato. É uma gratidão que não deixa para depois. Posso falar uma coisa triste? Eu sempre falo aqui, é quase um clichê. No cemitério, todo mundo é grato. Não espere para falar obrigado, pai, obrigado, mãe, quando ela estiver no caixão. Lá não adianta, lá não vai ouvir mais. Fale obrigado. Você é importante para mim. Agradeça os seus professores, jovem. Sabe aquele professor que você admira? Chega nele, o professor: obrigado. Eu sei que é sua obrigação dar aula, mas você dá aula de uma forma ímpar. Eu amo a sua aula. Às vezes o cara está pensando em desistir. Fala obrigado para sua família. Fala obrigado para o seu pastor. Nós vivemos numa geração que só fala mal de pastor. Fala obrigado. Para mim não precisa não, fala para o Anderson, para o Jefferson, para o Diógenes: obrigado por tudo que você faz por nós. Tem uma galerinha lá, enquanto você está sentado aqui para assistir o culto, ensinando seus filhos. Eles ficaram a semana inteira estudando a matéria. Eles podiam estar ali na feira comendo caldo de cana e pastel, mas eles tiraram um tempo para ensinar os nossos filhos ali. Sabe o que você podia fazer hoje, imediatamente? Falar obrigado. Muito obrigado. Você dá aula de um jeito especial. Eu admiro você. Vamos fazer um compromisso de gratidão? Vamos expressar essa gratidão imediatamente? Tem alguém da sua família aí? Seu esposo, sua esposa está aí? Fala para ela. Fala agora mesmo. Obrigado. Obrigado, você é especial para mim. Obrigado porque você não desistiu de mim.
Você tinha tudo para desistir de mim, mas você não desistiu do nosso relacionamento. Fala para o seu filho, obrigado por existir. Para o seu irmão. Fala para essa pessoa que você não conhece, que está do seu lado, obrigado por estar aqui. Senão, não tinha ninguém para eu falar isso. Deus vai colocar no seu coração agora. Deus vai colocar no seu coração, se Ele colocar uma pessoa que foi muito importante para você ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida. Se você lembrar de uma pessoa, ainda hoje, manda uma mensagem para ela no WhatsApp. Eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim até hoje. Quero te agradecer. Se você lembrar de uma pessoa que te ajudou, faz isso. Eu quero te falar um obrigado, você foi especial para mim. Sem você eu não conseguiria. Pode ser que ela fale assim, você está usando droga? Do nada você me mandou isso? Você vai falar assim, não, o pastor lá da igreja falou para eu fazer um compromisso de gratidão e eu lembrei de você. Foi a primeira pessoa que eu lembrei. Seja grato já. Amém, povo de Deus. Versículo 16. Versículo 16. Não lembra mais o texto, né? Ah, lembrou. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. O único que voltou para agradecer era samaritano. Um leproso samaritano. Não tinha uma raça pior. O leproso já era considerado tudo aquilo que eu falei para você. Impuro, indigno, isolamento social, isolamento espiritual, fedia. O leproso já era ruim ser leproso. Samaritano era ainda pior, porque era uma raça odiada pelos judeus. Era um duplamente leproso. Era o leproso dos leprosos. Era a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, do fim do filme. Era o que tinha de ruim. Era um leproso samaritano. E chama a nossa atenção que justamente esse, o mais indigno, volta para agradecer. O que não merecia nada, aos olhos da sociedade e aos olhos dele mesmo. Me chama muita atenção ser esse o que volta para agradecer. Quanto menor o mérito, maior a gratidão. Quanto maior a indignidade, maior o sentimento que nós temos de gratidão no coração. Eu sempre conto uma história aqui, quando eu vou falar sobre graça. Mas também vai ilustrar muito, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu trabalhava numa pizzaria, e tinha uma mulher que trabalhava com a gente lá, cujo filho tinha sido assassinado. Já contei essa história aqui para vocês. O filho dela tinha sido assassinado, e ela trabalhava ali com a gente na pizzaria. E certo dia, chega um cliente lá, camisa do Corinthians. Ele era o assassino do filho dela. O cara que matou o filho dela. E ela estava prestes a fazer a pizza para o assassino do filho dela. E eu, crente, né, eu tive que usar a palavra de Deus, né, e instruir ela de acordo com a Bíblia. E eu falei para ela, vamos cuspir nessa pizza. Contém ironia também. E ela falou assim, não. Gente, ela preparou uma pizza maravilhosa. Que tinha de melhor de ingrediente. E ela foi lá e serviu ele pessoalmente. Quantos aqui estão prontos para fazer isso? É um ato, não é um ato digno de louvor? Eu sempre lembro disso. Eu sempre lembro disso. É uma atitude ímpar, é uma atitude digna de ser lembrada, é uma atitude, é uma dádiva muito grande aquilo que ela fez.
Mas o que torna essa dádiva tão grande, tão ímpar, tão digna de ser comentada? Porque ela já fez outras pizzas. Ela já serviu várias pessoas. Serviu bem, fez pizza boa. Ela já fez pizza, ela já serviu várias pessoas. O que torna essa atitude dela tão graciosa, tão digna de louvor, é o fato da indignidade da pessoa que recebeu a dádiva. Porque ele não merecia, porque ele era indigno, porque ele era uma pessoa, um traste. Isso torna o que ela fez mais especial. Isso torna a dádiva dela mais especial ainda. Gratidão é a capacidade de eu receber a dádiva, de eu reconhecer a dádiva que alguém me fez. E se eu levo isso para a vida com Cristo, eu entendo que quanto mais indigno eu me sinto, maior eu entendo o sacrifício que Ele fez, mais eu valorizo o amor dEle, mais eu valorizo as promessas que Ele tem para a minha vida, mais eu dou valor ao sangue dEle derramado naquela cruz, a favor do leproso dos leprosos, que sou eu, que é você. Quanto mais você olha para a sua indignidade, mais você valoriza e reconhece o amor, a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. É assim. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós não merecemos nada. Nós éramos os leprosos samaritanos. Se você ainda não tem essa noção, eu peço que o Espírito Santo gere isso no seu coração. Te convença disso. A gratidão começa onde o merecimento termina. Quanto mais você reconhece que você não merece, menos você espera das pessoas também. Talvez você seja aquela pessoa que espera muito dos outros. Sabe, eu esperava que ele me reconhecesse. Eu esperava que aquela pessoa me valorizasse. Eu esperava a amizade daquela pessoa. Eu esperava um elogio. Eu esperava um like. E aí você esperava e a pessoa não retribuiu. E aí você se frustra. Às vezes a gente espera tanto dos outros que dá a impressão que as pessoas têm uma dívida conosco. Elas estão nos devendo reconhecimento. Você não pensa isso, mas inconscientemente você espera isso como se fosse uma dívida. Ela me deve um obrigado por tudo que eu fiz para ela. Ela me deve um elogio. Ela deve retribuição. E onde há dívida, não há gratidão. Onde é o sentimento de dívida, se você tem isso no seu coração, sente que as pessoas te devem alguma coisa, não há gratidão, não há espaço para gratidão. Quando você paga um boleto lá do seu carro, da sua casa, boleto da Caixa, o gerente lá vai te agradecer lá na porta da sua casa, ele manda um obrigado no WhatsApp, obrigado por ter pago o boleto. Ele te manda um love car, uma cesta de Natal. Não! Porque você fez uma obrigação, era uma dívida. E quanto mais você espera das pessoas como se fosse uma dívida, menos gratidão você vai sentir no seu coração. Deixa eu tirar um peso do seu coração nessa manhã. Eu preciso tirar um peso do seu coração, porque isso é um peso. Ninguém te deve nada. Ninguém deve nada para você. Ninguém te deve reconhecimento. Ninguém te deve amizade. Ninguém te deve apreço. Ninguém te deve elogio. Pare de esperar dos outros. Nós éramos os devedores.
Éramos nós que devíamos, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou todo o inscrito de dívida, encravando naquela cruz. Éramos nós os devedores, e nós fomos encontrados por Ele, e isso nos basta. Pare de esperar das pessoas, continue fazendo. Tem aquele que para de esperar, mas também para de fazer, né? Ajudei, não me retribuiu, agora, ó, tchau, obrigado. Continua fazendo. Continua fazendo. Um dia alguém vai te retribuir. Quanto menos você espera, mais você valoriza também. Quanto menos você espera algo, principalmente das pessoas, mais você valoriza. Eu nunca esperei ser convidado para pregar num casamento, por motivos óbvios, né? Você sabe que eu não sou muito formal, enfim. Eu nunca esperei, se eu fosse casar, eu não me chamaria para pregar no casamento. Se você viesse me chamar, eu também não indico. Eu nunca esperei isso. E no final do ano agora, um casal muito querido dos jovens, o Nicolas e a Isadora, fez um convite para nós. Você aceita pregar no nosso casamento? E aí a gente falou, você tem certeza disso? Ela falou, sim, eu quero que você faça exatamente daquele mesmo jeito, a gente não quer nada formal. Eu falei, então. Eu fiquei tão feliz, tão honrado, porque eu nunca esperava isso de ninguém. Esse também é um segredo. Espere menos dos outros, faça mais. Vou resumir tudo que eu falei até aqui, se você conseguiu entender isso. No que diz respeito à gratidão, você como agente ativo, agradeça, fale para a pessoa imediatamente, seja grato, seja o elogiador, abra a boca para bem dizer. Você como um agente passivo agora, não espere de ninguém, não espere de ninguém. Nossa, Lucas, vou fazer sempre, não esperar de ninguém. Você está começando a aprender o evangelho, vou até te batizar se você entendeu isso, em nome de Jesus. Gratidão. Gratidão é um sinal de maturidade. Às vezes você vê aquela pessoa ingrata, ela só é imatura, muitas vezes. Tem uma pessoa, a pessoa que eu mais ajudei nessa vida, ajudei meses, acordei de madrugada, fiz tudo, troquei a fralda, fiz tudo por esse menino, tudo, perdi noite de sono, esse menino levou meu dinheiro. Ele se chama Pedro Tambellini Souza, tem 6 meses. Quantas noites em claro chorando, ele é a prioridade, ele é o rei da casa. Pasmem, vocês não vão acreditar. Ele nunca falou, muito obrigado, papai. Nunca falou. E talvez com 6 anos ele nunca vá falar, com 10 ele não vá falar, com 15 talvez ele nunca vá agradecer. Nunca falou nada. Muito obrigado, valeu, thank you very much, merci, gracias, arigato, nada. Porque ele não consegue reconhecer o tamanho da dádiva. A imaturidade muitas vezes nos impede de reconhecer a dádiva que está sendo nos feita. A gratidão é justamente isso, é a capacidade que eu tenho de receber quando alguém me faz uma coisa boa. As pessoas imaturas, geralmente, não têm essa capacidade. Então, se você tem um ingrato, e não olha para o seu marido, para a sua esposa agora. Se você tem um ingrato, convive com uma pessoa assim, fala, amor, agora eu te perdoo. Olha, você só é um bebê. Você é um Pedrinho. Um bebezinho lindo ainda, chuchu. Eu agradeço a Deus pela sua vida. A gratidão também é uma expressão da nossa fé. Versículo 19. Versículo 19. É a Belinha hoje? Aí, Belinha, primeiro dia. Fazendo você passar vergonha aí, hein? Versículo 19.
Você não lembra o texto? Lucas 17. Ah, bom. Tadinha da Belinha. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Qual que foi a fé desse rapazinho que voltou lá para agradecer? Qual que foi a demonstração de fé? Ele fez uma confissão de quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha a tua igreja está. Ele fez uma confissão, ele demonstrou aquilo que ele cria. O que ele fez? Que foi uma evidência da fé dele para Jesus. Só agradeceu. Ele só agradeceu. A palavra fala que ele adorou ao Senhor e agradeceu. A gratidão a Deus é uma evidência da fé que nós temos. Quando você louva com gratidão. Quando você estava cantando aqui, você louvou, lembrando daquilo que Ele fez por você. Você é grato por tudo que Ele tem feito por você? A gratidão é uma das evidências da nossa fé. Uma pessoa que foi alcançada por Cristo, ela deveria ser uma pessoa grata. Ou melhor, ela deve ser uma pessoa grata. Não cabe para um servo de Cristo, para uma pessoa que foi alcançada pelo sangue dele, a reclamação contumaz. Não cabe, não combina, não bate. Nossa, Lucas, mas a gente vê dentro da igreja pessoas ingratas. Vê ou não vê? Não levanta a mão. Nas outras igrejas, das outras igrejas de Marília, todo mundo tem gente ingrata. Aqui não. Todo mundo é grato. Nas outras igrejas, todo mundo é ingrato. Tem gente ingrata também. Tem dois tipos de ingratos dentro da igreja. Talvez você se adeque a algum deles. Você da outra igreja que está nos assistindo, é óbvio. Tem aqueles ingratos imaturos na fé, que ainda não conseguem entender o tamanho da dádiva que eles receberam. Aqueles que não conseguem entender o tamanho do amor que eles receberam. É por isso que eles vivem uma vida de reclamação. E tem aqueles que nunca receberam. Essa é a verdade. A igreja está cheia de crentes nominais, de pessoas que nunca creram. Lucas, eu não aguento, toda vez que você prega, você fala que a gente não é crente. Então se converte que eu paro de falar, vamos fazer esse combinado. Mas a verdade é essa. A igreja é inundada de pessoas que nunca tiveram encontro com esse amor ainda. Estão sendo apacentadas ao inferno. Não combina, não dá, não bate. Vou contar uma história para você. O ministério de louvor pode subir. Deixa eu ver aqui. Marquinhos. Não, Marquinhos já usei hoje. Roger. Fala uma cidade para mim que você tem o sonho de conhecer, assim, no mundo inteiro. Um lugar que você tenha vontade de ir para viajar. Suíça, que cidade? Não entendi. Vevey? Vevey, na Suíça. Eu não sei onde fica, desculpa a minha ignorância. Mas deve ser um lugar muito bom, porque o Roger é um cara de gosto refinado. Roger, imagine o Roger ganha a passagem para Vevey. Ele ganhou uma passagem. Não foi qualquer passagem. Foi uma passagem de primeira classe. Uma passagem top. Ele não vai precisar pagar nada para ir para Vevey. Vai poder levar a família inteira. Ele vai de primeira classe. Vai poder ficar na sala VIP. Não vai gastar R$1. O Roger também ganhou um cartão de crédito sem limites ali. Nós vamos colocar limite, que brasileiro não pode viver sem limite. $5 milhões para gastar em Vevey. Ele ganhou
ganhou da empresa, a Coca-Cola deu pelos serviços prestados. Diretor da Coca-Cola, que agora é brasileiro, valorize o Roger, quem sabe vem aí. E aí ele ganhou ficar no melhor hotel lá de Vevey, Grand Big Tower Vevey. Ele vai ficar no principal hotel da cidade, top, na principal suíte, Masterclass, Ultra HD, top. E aí não bastasse isso, ele ganhou acesso a qualquer restaurante. Não bastasse isso, ele ganhou uma Ferrari para ele poder circular com dignidade pelas ruas de Vevey. Tudo, a melhor viagem, o top, o puro creme do milho verde. E chegou o dia do embarque. E acontece uma catástrofe. Vocês não sabem o que aconteceu. Na sala VIP, onde ele estava, não tinha água com gás. E o Roger ama água com gás. E aquilo acaba a viagem para ele. Acabou a viagem. Ele fica indignado, porque só tem água normal, vinho, champanhe, refrigerante, e não tem água com gás. Isso gera uma indignação. Ele não... Acabou. Ele entra bravo. Embora no avião já venha água com gás, mas ele ainda está lembrando da decepção que ele teve lá. Vocês acham que isso é possível? A pessoa pode ser mais ingrata. Isso não é possível. Não é possível. Porque o que aconteceu com ele ali é tão pequeno, comparado ao que ele recebeu, comparado ao que ele já recebeu. E ele está indo em viagem para lá. Ele poderia muito bem aproveitar melhor a viagem. Com a gente é assim também. No frigir dos ovos, se a gente for comparar os problemas das nossas vidas com aquilo que nos aguarda, com aquilo que nós já recebemos, é tudo muito pequeno. Aproveite melhor a viagem. Aproveite a viagem com um sorriso no rosto. O que está nos esperando lá não é uma Ferrari, um quarto. É uma presença gloriosa de um Deus verdadeiro que nos ama. Eterna, é incomparável a qualquer coisa. É incomparável a qualquer coisa. Nós só temos que agradecer. A ingratidão não combina com os filhos de Deus. Pode ser um sintoma que você precisa se entregar a Ele. Eu quero convidar você a louvar nessa manhã com gratidão. Terminar essa manhã louvando com gratidão. Fazer um compromisso que você vai começar esse ano. Esse ano você vai ser grato. E aqui no dia 31 de dezembro você vai falar assim: eu vivi esse ano com gratidão no coração. Vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Eu não sou um profeta, não estou tentando adivinhar o que vai acontecer coisa na sua vida. Todo ano é assim, meu. Acontecem coisas boas e coisas ruins. Mas comparado àquilo que nos espera, o Senhor é bom, é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Nós acabamos de cantar. Eu sei que é simples para um rei, mas eu não tenho nada além de um coração grato, cantando aleluia. É muito pouco para um rei, mas é tudo que ele espera de nós. É tudo que ele quer, é tudo que ele precisa. Um coração cantando aleluia. Que o seu 2026 seja assim, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque nós não temos nada além, mas aquilo que te agrada nós já temos. Um coração cheio de júbilo, louvor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas esse ano que se passou. E nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer no ano que vai entrar. Porque nós sabemos que os anos passam, mas a sua misericórdia ela continua a mesma. O Senhor continua nos guardando da mesma forma.
Obrigado, Pai. Nós só temos a te agradecer. Em nome de Jesus. Nos dê sabedoria e maturidade para enxergar as dádivas que o Senhor fez por nós e que as pessoas também fazem por nós. Obrigado. Nós só temos a te agradecer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Vai em paz, meu irmão. Ótimo ano para vocês.